O Giro Tarobá da semana visita o endereço de arquiteto que comemora 25 anos de atuação profissional. Como o programa trouxe nas últimas semanas, Ricardo Grangeira teve seus 25 anos de arquitetura traduzidos em um livro. A partir de agora, Ricardo nos recebe em seu escritório e passa a limpo uma trajetória repleta de histórias, projetos e muitas emoções. Veja a entrevista. Ricardo, como se deu o seu encontro com a arquitetura? Eu acho que não fui eu que encontrei, foi a arquitetura que me encontrou. A arquitetura não tinha nenhuma relação, minha família, não tem ninguém voltado com a arquitetura. Mas eu acho que a arquitetura que me escolheu. Eu sempre gostei da estética, sempre gostei dessa coisa da casa. Então acho que foi a arquitetura que me escolheu, não fui eu que escolhi a arquitetura. E nessa viagem ao tempo, quando você decidiu que você iria lançar um livro aí comemorando seus 25 anos de arquitetura? 25 anos é um número... eu não sou muito ligado a números, as coisas, mas eu acho que o número tem uma energia. E 25 é um número emblemático. E eu já tinha pensado lá atrás em como é que eu vou comemorar meus 25 anos? Eu vou fazer uma festa, vou... E aí, conversando com uma amiga que ela produz esse tipo de livro, eu falei, acho que é o ponto, seria o momento certo para poder criar esse projeto e fazer um livro com essa trajetória dos 25 anos. Não foi nada muito pensado de muito tempo, não, eu vou fazer. Não, foi meio sem querer, mas foi ótimo. Quais as principais lições aprendidas nesses 25 anos de profissão? A arquitetura é uma profissão incrível, realmente. E o que eu acho que nesses 25 anos o que eu posso resumir é que a arquitetura ela é transformação, ela tem o poder de transformar. E transformar não só a vida das pessoas que estão dentro de uma casa. A arquitetura ela é abstrata, né? Porque quando a gente faz um projeto, não é palpável como um objeto. Ela é uma ideia. O arquiteto vende ideia. E essa ideia é no papel, então fica meio que abstrato. O cliente não tem exatamente aquele objeto para pegar. E transformar isso em concreto, literalmente, né? A transformação em belo, a transformação, às vezes, e eu já tive N situações de a casa ou o que quer que seja, ficou pronto e o cliente olhar aquilo e falar, nossa, ficou do jeito que eu queria. Ou, sabe, era tudo que eu imaginava. Então, assim, é o poder da transformação. A arquitetura tem esse poder. O que inspira o Ricardo Grangeira em seus projetos? Eu acho que tudo. A moda me inspira, as viagens me inspiram, um livro me inspira. Eu acho que arquiteto tem que beber de boas fontes. A gente ouve muito hoje falar de Pinterest, que são essas plataformas que tem Instagram, que tem um monte de coisa, só que da mesma maneira que tem coisa boa, tem muita coisa ruim. E a gente não pode nivelar por baixo, a gente tem obrigação de beber de fontes boas e mostrar para o cliente o que é bom. É claro que eu não estou falando de gosto pessoal, mau gosto também é gosto, mas eu tenho por obrigação, eu sou técnico, né? Então eu tenho obrigação de mostrar para o cliente aquilo que vai ficar bom. É claro que levando em consideração o gosto do cliente, enfim, quem vai morar na casa, estou falando de casa, mas comercial é um pouquinho diferente. Tudo me inspira. O que é bom me inspira. Viajar eu acho uma coisa sensacional. Você vê, não estou falando, você vai para a Europa e vê aquelas construções maravilhosas, como é que faziam aquilo? Hoje com tanta tecnologia não se faz. E não estou falando só do clássico, não, estou falando do contemporâneo, de coisa boa, sabe, de grandes vãos, é maravilhoso. Isso tudo inspira. Como você avalia a arquitetura na atualidade? Olha, ultimamente eu tenho achado a arquitetura bem pobre, sim, confesso. Tudo igual, é um Ctrl-C, Ctrl-V, você chega nos condomínios, é tudo a mesma coisa, eu não consigo entender como é que... A gente estuda arquitetura há 5 anos, e ainda quando eu fiz arquitetura era integral, a gente estuda
insolação, ventilação, toda essa parte de projeto. Só que na hora que vai projetar, esquece que aquilo é norte, faz uma pele de vidro virada para o norte ou para o oeste. A casa vira um inferno de quente. Então, é difícil, sabe, assim, essa coisa de pensar só na estética e esquecer da funcionalidade. A arquitetura, se você for procurar, a arquitetura está no dicionário. É a técnica de projetar e organizar espaços para necessidade de indivíduos. Então, a arquitetura é muito mais função do que estética. Estética é aliada a isso. Uma boa planta baixa resolvida, a fachada é consequência. Eu tenho visto assim, muito mais preocupação na fachada do que na planta baixa. E na esteira dessa pergunta, qual você vê que é o papel do arquiteto na atualidade, Ricardo? É mostrar para as pessoas que contratam esse trabalho, ou enfim, que o bem-estar ele está em primeiro lugar, né? Eu acho que a arquitetura é humana, apesar de ter faculdade aí que entra como exatas, mas a arquitetura é 100% humana, ela é feita para pessoas. Então, se eu abstraio a existência das pessoas dentro da casa, que função tem? Cada família tem é claro que existe uma linha comercial de quantos quartos é mais fácil para você vender, não é? Tem essa linha. Mas você está projetando para alguém, como é que essa pessoa vive? Como é que ela usa a casa? Sabe, o briefing que eu faço no escritório é tão delineado para aquele caso que eu vejo que a gente precisa se preocupar mais com esse lado humano de quem usa a casa. Estamos de volta com a segunda parte do papo no escritório do arquiteto Ricardo Grangeira. Confira. Ricardo, você estava falando para mim sobre essa questão do briefing, né, com o cliente, né? Quais as perguntas essenciais a serem feitas e as respostas que você precisa quando ele chega até você no escritório? Eu falo para o cliente, não me sonegue informação. Quanto mais informações eu tiver, mais preciso, mais perto eu vou chegar. Então, além dos básicos, como é que usa a casa, como é que funciona a casa para ele, quanto as pessoas que são envolvidas, se recebe, se não recebe, se gosta de mesa posta, se não gosta. Eu gosto disso. A gente chega num nível de intimidade, entre aspas, né, com o cliente, de saber muitas particularidades. Tem cliente que gosta de banheiros separados, clientes que gostam de quartos separados, clientes que, chegando numa coisa um pouco mais fina, isso estou falando de interiores, né? Mesa de cabeceira, se a mesa de cabeceira, se eu leio, se eu levo água, porque se a mesa de cabeceira, lâmina de madeira, se eu colocar água, sabe, algumas particularidades que são muito, que talvez possa não ser relevante, mas que para mim é muito relevante. Em arquitetônico, eu gosto muito de fazer arquitetônico em terrenos com declive ou com aclive, né? Eu gosto de um terreninho meio difícil. Um desafio. Eu gosto de desafio. Nós somos movidos a desafios. Quando é plano, moleza, né? Fazer uma casa num terreno plano. Então eu gosto desses desafios, assim, de usar essa leitura toda. E o cliente é importante, até mesmo de saber quanto é que ele está disposto. Normalmente o cliente só nega isso, porque sabe, isso faz toda a diferença. Muita diferença, porque se ele tem muito e ele fala que tem pouco, o projeto vai ficar talvez um pouco
aquém do que ele gostaria. E quando ele não fala, viaja, faz o que você quiser, só que chega lá ele não tem bala na agulha, aí começa a tirar, aí fica capenga. Então assim, esse tipo de informação para mim é básico para conseguir fazer o projeto. Senão o projeto chega na metade e ele nunca vai ficar pronto. Aí tem que ficar fazendo adaptações. O que irrita mais um arquiteto? Aquela tomada fora do eixo ali ou um engenheiro querendo se meter no projeto? Os dois. Eu sou virginiano, então a tomada vai me irritar pra dedéu. Agora, um engenheiro isso é uma parceria, né? O engenheiro tem que andar ligado, são duas áreas que se conectam. O arquiteto não faz nada, ou quer dizer, faz, mas é ligado com uma engenharia. Eu tive estrutura na faculdade, só que imagina, deixa para o engenheiro resolver. Agora, é muito fácil você colocar num programa e falar assim, põe pilar. Não, eu quero que ele vão, entendeu? Então, assim, o engenheiro tem que estar alinhado, tem que fazer conta. Qual tipo de projeto mais encanta o Ricardo Grangeira? O que ele mais gosta de fazer? O que eu mais gosto? Bom, o escritório desenvolve arquitetônicos, desenvolve interiores. Eu gosto muito de fazer interiores. Eu gosto de layout, eu gosto dessa coisa da minúcia, do detalhe. Eu, Ricardo, gosto bastante de interiores. E falando das obras em si, você prefere estar olhando para um residencial ou para um comercial? E por quê? Eu gosto dos dois, tanto que tenho projetos comerciais na cidade que as pessoas nem imaginam, que não imaginam que são do Ricardo, imaginam né? que seja meu, por ser tão contemporâneo, enfim, loja de shopping, essas coisas. Eu gosto do desafio, eu gosto bastante. Então, comercial aparece pouco, mas eu acho que é justamente o que você faz mais diferente ainda. Mas casa, residencial, para mim, talvez... É um meu queridinho, assim. Acho que talvez por causa do envolvimento. Comercial é diferente, porque comercial a gente tem público, você tem faixa etária, você tem investimento de compra, local. Então, assim, você é mais engessado para aquela função. E residência, você trata com pessoas. Imagina numa família que tem marido e mulher, que tem personalidades diferentes, você fica no meio daquilo tentando ajustar. Aí ele tem filhos, às vezes tem amigos que adoram se envolver. Então imagina, é muito mais criterioso, muito mais detalhado, mas eu gosto. E o que há sempre em uma obra do escritório? Eu sempre proponho a arte. Isso falando de interiores. E exterior, eu acho que assim, uma coisa que eu me preocupo muito é proporção. Nós como técnicos, né, arquitetos são técnicos nisso, e eu acho que a proporção é uma das coisas que mais faz uma obra, uma arquitetura ficar boa. Mas voltando lá na pergunta, é a obra de arte. Eu sempre mostro para o cliente o que a arte pode mudar na vida dele. Planos e projetos para 2026, um ano tão especial aí que você acabou de lançar o livro, o que você tem aí no radar? Nossa, 2026, que nós já estamos no meio de 26, que é uma loucura, né? Sim. Eu acho que o ano de trabalhar, apesar do ano não ser um ano fácil, né? Nós estamos aí num momento mundo e país não tão valorizado, mas para mim é fazer com que o meu trabalho possa atingir esse meu lado, que é esse lado humano, de tentar mostrar com que a arquitetura volte para aquilo que... Eu não estou falando de voltar no passado, lá ninguém quer morar em palácio, mas não. Mas ter uma arquitetura realmente voltada para as pessoas. Esse acho que talvez seja o legado até do livro, de mostrar esse projeto, esses projetos, essa trajetória e essa arquitetura que eu amo tanto, que a arquitetura me movimenta, a arquitetura me faz sair de casa, eu amo o que eu faço, e trabalhar é maravilhoso. E fazer com que 26 seja um ano de bons projetos, isso é maravilhoso.
Ricardo, eu quero te agradecer por nos receber aqui, abrir as portas do escritório para Tarobá. Para mim, a gente que tem uma história aí de longa data, desejar mais sucesso e que venham mais entrevistas aí, mais novidades. Obrigado. Eu é que agradeço, viu? Obrigado mesmo por ter vindo aqui e por poder participar dessa sua nova fase, que está maravilhosa. Estamos juntos mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado, eu. O Giro Tarobá está de volta e a visita é à Protenge, empresa londrinense que há 43 anos contribui para o desenvolvimento urbano de diversas cidades brasileiras. Ao longo de mais de 4 décadas, a Protenge se consolida como uma das principais referências no segmento de condomínios horizontais do sul do país e traz novidades para Londrina. Após o sucesso do Gardenville em Presidente Prudente e em Ponta Grossa, a Protenge escolheu sua cidade de origem para receber o terceiro empreendimento da marca, o Gardenville Londrina. Localizado em uma região estratégica da cidade, na Avenida Henrique Mansano, ao lado do Autódromo Internacional de Londrina, em frente ao Estádio do Café, o Gardenville chega para oferecer uma nova experiência de viver bem. Na ocasião, fomos recebidos pelos diretores da Protenge, Dante Guasi, Vitor José Galão e Enzo Guasi. Diretor da Protenge Urbanismo, Dante Guasi, fala um pouco mais sobre a história da empresa, que há mais de 4 décadas desenvolve e entrega projetos de vida. A Protenge nasceu há mais de 40 anos em Londrina. Como a empresa está posicionada hoje no mercado? Tiago, a Protenge, na realidade, são 43 anos, viu? 3 a mais. É importante, os 3. Mas a Protenge, hoje no mercado, ela está posicionada aqui no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. A gente tem uma atuação muito forte em Santa Catarina. É uma região que a gente investiu há muito tempo atrás e estamos colhendo frutos agora, frutos muito bons, né? Um estado muito promissor. E Londrina, a gente trabalhou desde o início, quando a gente resolveu fazer os empreendimentos horizontais. A Protenge já fez empreendimentos verticais aqui em Londrina no passado. Depois a gente optou em ficar mais no setor horizontal. Então nós fizemos já nas regiões de Londrina, somando todas as regiões, já devemos ter incorporado aí mais de 15 mil lotes, né, nas regiões de Londrina. E agora a gente está se posicionando mais forte só no segmento horizontal fechado, né, porque a gente fez muito horizontal aberto, né, e hoje nos fechados. Então hoje, isso a gente projetou essa mudança há uns 25 anos atrás. A nossa empresa surgiu de uma linha de engenharia, né? Eu sou engenheiro, meu sócio é engenheiro, nós nos formamos aqui em Londrina. Em 83, quando eu me formei, em janeiro de 83, em abril nós abrimos a Protenge, né? 2 meses depois, e começamos a atuar mais no setor de infraestrutura, fazendo estrada, fazendo todo tipo de obra, inclusive obras civis, né? Pequenas obras civis, quando o início da empresa ainda era pequena. E daí fomos evoluindo, e hoje a gente fica muito tranquilo porque essa somatória dessas obras de infraestrutura nos ajuda muito na execução dos empreendimentos, né? Porque a gente não contrata terceiro na região de Londrina, até 200 km de raio de Londrina. A gente trabalha com o pessoal nosso, nós mesmos que executamos as obras, né, com equipamentos nossos, a usina de asfalto que a gente tem aqui em Londrina. Então isso proporciona para nós uma agilidade melhor e tentamos sempre fazer um empreendimento de altíssimo padrão. É isso que a gente hoje tem como meta aqui em Londrina. Veja a entrevista com o diretor de novos negócios da Protenge, Enzo Guasi. Como enfatiza o programa, a Protenge foi pioneira no conceito Residência e Resort e criou a linha Gardenville, que já é sucesso em Ponta Grossa e em Presidente Prudente, e agora chega a Londrina. E agora o Gardenville Londrina é o terceiro empreendimento dessa linha. A linha Gardenville, ela conta com lotes por volta de 200 metros quadrados, que é hoje um padrão do consumo, da maneira das pessoas viverem. Antigamente, quando se falava em empreendimentos de alto padrão, a gente pensava em lotes muito grandes.
Mas esses lotes muito grandes, além do custo de manutenção, tem a questão de todo o trabalho, da dor de cabeça, de cuidar realmente. E hoje as pessoas não querem isso. Então a gente viu que você propiciando um lazer completo no condomínio, as pessoas acabam usando a estrutura comum do condomínio e com isso elas conseguem ter uma casa muito bacana, num padrão muito legal, mas num lote um pouco menor, o que libera um pouco dessa dor de cabeça toda de lotes muito grandes. Traz mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, economia, uma taxa condominial até menor também, isso é importante se ressaltar, é um diferencial do Gardenville e o pessoal gosta. Teve muito sucesso em outras cidades, tenho certeza que vai ter aqui em Londrina também. Isso, como você disse, Gardenville é um sucesso e agora em Londrina. Por que a cidade foi escolhida para este lançamento? Tiago, a Protenge tem 43 anos de história, ela nasceu em Londrina, mas com o crescimento da empresa a gente acabou expandindo para outras localidades e outros estados. Então hoje a gente tem atuação forte em Santa Catarina, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E nos anos mais recentes a gente acabou fazendo mais empreendimentos fora da nossa cidade. Então é um prazer estar voltando para casa agora com a linha Gardenville, que teve esse sucesso todo em outras cidades, tenho certeza que vai ter em Londrina. E é muito especial porque eu acho que marca um novo momento da Protenge na cidade de Londrina, que é a nossa casa. Então, na sequência do Gardenville virão novos projetos, já estamos em fase de desenvolvimento, em fase de aprovação final de outros condomínios fechados de alto padrão na cidade de Londrina também. E o Gardenville acho que marca esse retorno, esse novo momento e abre as portas para os projetos que virão, inclusive na zona sul da cidade. Enzo, quais os diferenciais da localização e da estrutura do Gardenville que tornam ele um empreendimento especial para morar ou investir? Olha, Thiago, a localização realmente é privilegiada, é única. Para quem conhece ali a região sabe que é a única área hoje disponível para um empreendimento desse porte. E aquela localização ela tem um fácil escoamento para todas as regiões da cidade. Então o morador do Gardenville vai conseguir com muita facilidade, em pouco tempo, está na região central da nossa cidade, está na região da gleba da nossa cidade e, além de tudo, ela conta realmente com todo o serviço ali no entorno do município, né? Então tem comércio, tem toda uma estrutura muito próxima ali ao Gardenville, onde vai ficar o condomínio, e isso é muito positivo. Além de, lógico, estar na frente do Autódromo Internacional, estar na frente do Estádio do Café, com vários eventos esportivos na nossa cidade. E, além de tudo, o Gardenville tem uma vista linda, além da localização, a vista realmente é um diferencial muito bacana do nosso empreendimento. E para quem quiser conhecer mais, visitar o plantão e descobrir o projeto de perto, quais as coordenadas? Olha, o stand de vendas já está aberto, Avenida Henrique Mansano, 1102. Já estamos com toda a nossa equipe de vendas preparada lá para atendê-los da melhor forma possível. Estamos muito animados em recebê-los. E queria só dizer, Thiago, que as obras já estão avançadas. Antes do lançamento, a Protenge já realmente fez um investimento grande, as obras avançadas, e quem comprar um lote no Gardenville vai ter o seu empreendimento pronto e liberado para construir em pouco tempo. E depois de ser recebido pelo arquiteto Ricardo Grangeira e de visitar a Protenge e conhecer o plantão do Gardenville, na Avenida Henrique Mansano, o Giro Tarobá da semana chega ao fim. E ficam os convites. Se inscreva em nosso canal, baixe nosso aplicativo e não deixe de acessar nossas atualizações no blog do Nassif, no portal Tarobá. E muito obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo sábado, às 11 da manhã, aqui na Tarobá Londrina. Tá na Tarobá, tá na Band.